Irmãos, Lucas capítulo 15, apenas os 2 versos. Primeiro, vamos ler juntos. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Ó Deus, nós nos alegramos como igreja bendita do Senhor, nos alegramos em ver essas crianças em tua casa, nos alegramos, ó Deus, por cada adulto que está em tua casa, cada jovem, cada adolescente. E nós, ó Deus, como igreja e família bendita do Senhor, dignificamos e exaltamos o teu nome nesta noite, pelas vidas que congregam nesta igreja, passam a congregar conosco. Que a tua bênção, Deus, seja com eles e seja com todos nós, para que como família bendita do Senhor, possamos enfrentar este mundo tenebroso, este mundo que jaz no maligno, mas como família da fé, possamos, ó Deus, como sal e luz do mundo, proclamar o teu nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Fala ao nosso coração, ó Deus, fala ao coração das nossas crianças e de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês já fez alguma pesquisa, se não fez, você pode fazer hoje à noite, sobre as catacumbas de Paris. Observe lá, é algo extraordinário e assustador. Quem diz quem foi, não tem interesse em ir, também nunca fui lá, mas caminho por aquelas ruas bonitas, interessantes, muita coisa linda para se ver. Não nota que em média 20 metros para baixo você tem mais ou menos 300 quilômetros de catacumbas, e nestas catacumbas você vai encontrar ossadas de mais ou menos 6 milhões de pessoas. Mas o mais interessante é a frase que tem na entrada da tumba, ou deste mundo submerso. Ele diz: pare, você está no reino dos mortos. Então também nós é preciso parar quando olhamos para o que a Bíblia diz a respeito disso. Efésios 2 diz que você estava morto em delito e pecado, e Cristo te deu vida. E aí ele vai continuar dizendo: pela graça então nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o evangelho, o cristianismo, ele vai bem além do social e bem além do reunir, bem além do congregar. Ele vai bem além do nosso ir e do vir, bem além das supostas determinações, das afirmações, das declarações, que o mundo evangélico hoje está bastante perdido, e uma boa parte estão mortos quanto às catacumbas lá de Paris. E é preciso parar e observar que, olha, aqui é o reino dos mortos. A igreja, literalmente, ela vive ou habita no reino dos mortos. No entanto, a igreja vai além dessa atmosfera, porque a Bíblia diz que o Cristo afirma para os seus: olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos, faremos morada nele. E diz: aquele que crê em mim, ele disse, olha, confessa, implora, suplica, e Deus responde conforme a sua graça e a sua misericórdia. Cada dia que passa, nós estamos vendo as doutrinas básicas, ou a doutrina base do cristianismo, sendo colocada em segundo plano. Por exemplo, os atributos de Deus sobre a onisciência e a onipotência e a onipresença, às vezes não tem sido notória, não tem sido vista, porque Deus tem ficado em segundo plano, mas a convivência, a alegria, o participar do dia a dia, ele disse, é mais alto, mais forte do que me preocupar com um Deus que é fogo consumidor, com um Deus que é juiz, com um Deus que é vivo, com um Deus que é atuante, com um Deus que é onipresente, com um Deus que é onisciente, com um Deus que é onipotente. E aí os cristãos entram em desespero, porque qualquer dificuldade, a luta, e eles pensam, como disse o profeta Isaías,
Ele disse: Deus se esqueceu de mim, meus caminhos estão encobertos. E aí vai Isaías 40, ele disse: como dizes que meu caminho está encoberto? Ou seja, parece que Deus se esqueceu. Ele diz: tu não sabes, não ouvistes falar que Deus não se cansa nem se fadiga. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Os jovens se cansam, se fadigam, de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, perder de vista a doutrina da onipotência, da onisciência, da onipresença de Deus, são membros de comunidade, membros de igreja, que, dados as lutas e dificuldades, eles se perdem no dia a dia, porque acham que Deus se esqueceu, desistiu deles, enquanto que o salmista, no Salmo 23, ele disse: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele disse: é o Senhor quem prepara uma mesa na presença dos meus adversários, é o Senhor quem unge a minha cabeça com óleo, Ele faz com que o meu cálice transborde, e a bondade e a misericórdia certamente estarão comigo, até a volta ou até a eternidade com o Senhor, quando disse: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Voltando os olhos para Lucas 15, Jesus Cristo está no meio do seu ministério, e há uma luta, dificuldade. Ele diz: pecadores, fariseus, para tudo quanto é lado. Cristo entra, as pessoas se aproximam, Cristo ensina, Cristo participa ativamente do seu ministério para compartilhar verbalmente. Mas de repente, ele recebe crítica, alguém dizendo assim: olha, ele recebe pecadores, os escribas, estes recebem pecadores e come com eles. Que bom, que bênção, que Jesus Cristo recebe pecadores, mas não deixa os pecadores como encontra. Ele transforma, faz nascer de novo, começa uma vida nova, começa uma vida extraordinária. Por isso ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí ele conta 3 parábolas: primeiro da ovelha perdida, depois da dracma perdida e depois do filho pródigo. A ovelha perdida é procurada até ser encontrada. Ela estava perdida, ela não sabia o caminho de volta, então precisou que o pastor fosse atrás, e ele procura, e ele encontra, e cura suas feridas, traz de volta. A dracma perdida diz que a mulher acende a candeia, e varre a casa, e procura debaixo dos móveis, procura incessantemente. Quando encontra, também há uma festa. A dracma não sabia, não tinha consciência que estava perdida, mas ali vai procurar, encontra e traz, e se alegra. O filho pródigo, o pai não foi atrás, ele saiu porque quis, ele sabia o caminho de volta, tanto que quando a coisa realmente desandou, ele disse: eu voltarei para a casa do meu pai. Mas o pai estava lá esperando. A Bíblia diz que o pai espera, e ele volta, e ele é recebido com festa, e aí ele tem um grande momento de anel, de roupa nova, de comidas. O filho que estava em casa era tão perdido quanto que tinha saído, porque ele fica indignado, ele não usufruiu de tudo que o pai tinha para oferecer. E às vezes muita gente no reino de Deus também não usufrui do que o reino de Deus tem para ele, porque ele está como um filho pródigo. Ele desiste dessas bênçãos, ele desiste da leitura, ele desiste da meditação, ele desiste da consagração, ele desiste de pensar nas coisas, nas doutrinas grandes de Deus, sobre, por exemplo, o pecado, sobre o plano de Deus da redenção, sobre remissão, sobre restauração, sobre novo nascimento, sobre céu, sobre inferno, sobre eternidade. A doutrina da redenção extraordinária, a teologia bíblica com respeito à sua segurança e salvação em Cristo. Você pega final de Romanos 8, quando ele diz: irmãos, nem a morte nem a vida, nada nos separa do amor de Deus. Essas doutrinas básicas do cristianismo precisam ser de novo proclamada em nossos dias mais do que nunca, porque há muito movimento em nome do cristianismo, pouca responsabilidade bíblica, pouca teologia bíblica, pouca doutrina bíblica,
pouco estudo sobre os atributos de Deus, sobre os atributos compartilhados de Deus, como amor, bondade, misericórdia, santidade, atributos comunicáveis, que os homens participam disso. Deus nos deu o privilégio de participar desses atributos dele. Agora, os únicos que não são compartilhados, que é único e absoluto de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como onisciência, onipotência e onipresença. Esses atributos são atributos incomunicáveis, mas os atributos comunicáveis de Deus é para que nós, como indivíduo e como comunidade, cresçamos em graça, conhecimento, intimidade com o nosso Deus. Então, graças a Deus que Cristo recebe pecadores, mas Ele não deixa os pecadores da mesma forma que o encontrou. Ele os transforma e faz nascer de novo. Mas há uma ênfase hoje que os pecadores não precisam mudar, não precisam nascer de novo. Eles podem permanecer nas suas convicções de alegria, de amor, de vida social, porque Deus não muda. Ou seja, Deus é amor, e essas pessoas devem continuar da mesma maneira. O que a Bíblia ensina é o contrário. Alguém que tem um encontro com Cristo nunca será o mesmo. Se você olhar Atos 4, a partir do verso 12, quando Pedro enfrenta o império, as autoridades dizem que, olhando para Pedro, sabendo que era homem iletrado, ele disse: reconheceram que havia eles estado com Jesus. Em nossos dias, a impiedade, o mundo que jaz no maligno, precisa olhar para os crentes e dizer: eles estiveram com Jesus, eles estão com Jesus, eles são sal da terra, eles são luz do mundo, eles são diferentes, eles não são iguais nós, e nós precisamos da fé e do Deus deles, porque eles são diferentes. Mas há um esforço em nossos dias. Você que não veio de manhã, perdeu como sempre alguma coisa, mas nós estamos vendo uma luta muito grande para igrejas ou comunidades que não produzem o ministério da transformação. E aí cumpre-se 1 João 5,19: nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Isso é bíblico. Então, se nós temos uma teologia contemporânea que não induz o jovem, o adolescente, o adulto a mudar de vida, então isso não é teologia, não é nada bíblico. E se deixar alguns cristãos, como foi o filho pródigo, ele também começa a se envolver, começa a se alegrar, e ele vai, mas graças a Deus que ele sabe o caminho de volta. Ele precisa voltar. A ovelha se perdeu, a dracma se perdeu, mas se tem algum filho pródigo, precisa voltar, porque sabe o caminho de volta. A ovelha não sabia, alguém foi buscar. A dracma não sabia, a mulher teve que ir buscar. Mas ele diz assim: Cristo recebe pecadores, amém quem recebe, mas não deixa como ele está. O encontro com Cristo, sempre há uma mudança, e mudanças benfazejas, porque essa mudança é fruto da cruz, ou os efeitos da cruz, e vem de uma cruz pingando sangue, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. 1 João 5,2, ele diz: olha, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem, mas com todavia vocês pecam. Então nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então hoje há muitos movimentos em nome de Cristo, em nome do cristianismo, que não tem nada a ver com Cristo. A religião cristã é uma religião que pega alguém do inferno, faz nascer de novo e leva até no céu, e ele não se perde, porque o que vem a mim não lançarei fora, e o diabo não toca. Isso é bíblico, isso é bíblico. E ele disse: o que vem a mim, nem a morte, nem a vida poderá me separar de Deus. Isso é bíblico. 1 Timóteo também 2,15, ele diz: procure então apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo fala a Timóteo: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa de justiça me espera, a qual o reto juiz me dará, não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Religião cristã é o Cristo que vem e busca alguém no inferno e transporta para o reino de Deus. Isso é cristianismo. Colossenses 1,13, ele, Cristo, veio e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual, no Cristo, nós temos a redenção e a remissão de nossos pecados. Ser cristão
é muito mais do que uma proclamação de um movimento em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e graças a Deus que o Cristo recebe pecadores, come com ele, mas faz ele nascer de novo e leva para o céu. Tira do inferno, transporta para o céu. E o tempo que estamos aqui, apenas no tempo aí de alguns anos, depois a gente vai morar no céu. A religião é muito mais do que o aqui e o agora. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez nós queremos dar graça ao Teu nome e implorar que a Tua palavra encontre espaço em nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, sendo edificada e transformada dia a dia, até alcançarmos a glória do Senhor. Fica conosco, edifica a Tua igreja e agora também através da Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da Santa Ceia.